Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvados. Já está bem adiantado o nosso processo de caminhada, né? Nós estamos na Semana das Dores, na terça-feira da Semana das Dores. A próxima semana já é Semana Santa, né? E nós vamos viver um momento muito bonito, que é a celebração do Tríduo Pascal, começando na Quinta-feira Santa, passando pela celebração da Paixão na sexta-feira e no sábado coroar com a ressurreição do Senhor a proclamação da Páscoa, com uma das mais belas celebrações que nós temos dentro da nossa liturgia, a Vigília Pascal. Para isso é necessário que nós continuemos caminhando, né? Se nós não continuarmos caminhando para a cruz, não poderemos celebrar e contemplar a glória de Deus. É interessante porque nós muitas vezes falamos da glória de Deus como a vitória de Cristo sobre a morte. De fato é. Mas a celebração da paixão, o ato de amor de Cristo que se entrega por nós numa cruz, é já a manifestação da glória. Por isso nós podemos dizer, e cantamos muitas vezes, durante o beijamento da cruz, né, na sexta-feira da paixão, que a cruz de Cristo é a glória. Nós cantamos muitas vezes isso, porque de fato a cruz é o sinal da nossa salvação. Eu sou do alto, vocês são daqui de baixo. Essas palavras de Jesus, na verdade, nos remete à nossa condição humana, à nossa fragilidade e à nossa busca constante por santidade. Porque apesar de sermos daqui de baixo, desta terra, porque nascemos como homens, né, como seres humanos, como embora escolhidos por Deus para uma participação da vida divina, nós somos de condição humana. E essa nossa condição humana nos traz muitas vezes, nos puxa muitas vezes para baixo, enquanto o Senhor, que é Deus, que num determinado momento da história escolheu se fazer homem como nós para nos levar até Deus, para nos puxar para cima, para nos fazer participar de sua vida. Hoje a primeira leitura nos remete também a uma realidade muito interessante, nos faz contemplar o mistério da cruz. Parece um pouco estranho, porque na verdade não se toca no verbete, não se fala a palavra cruz. Mas a serpente de bronze que Deus manda construir, que Deus manda fabricar lá no meio do deserto, é para nós o sinal da cruz. Um sinal antecipado como uma pré-figura da cruz de Cristo. O povo caminhava no meio do deserto depois da libertação da escravidão do Egito. E durante os 40 anos que eles caminharam no meio do deserto, estavam em busca da terra prometida. Num determinado momento, o povo de Deus começou a se impacientar-se. Começaram a falar palavras de ingratidão contra Deus e contra Moisés. E naquela ocasião, falaram também contra o pão que Deus dava para o povo para serem alimentados no meio do deserto a cada manhã, junto com o orvalho. Caía o maná do céu, eles pegavam aquele maná, faziam o pão e comiam. Nós já estamos fartos deste alimento miserável. Começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Nós queremos outras coisas. Lá no Egito, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos as carnes, né? Nós tínhamos as panelas cheias, e agora nós estamos aqui no meio desse deserto, comendo todos os dias a mesma coisa, o mesmo pão. Esse pão miserável que você diz que Deus mandou para nós do céu. E Deus, então, mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e eles começaram a morrer. E começaram então a se arrepender do pecado. Começaram, na verdade, a sentir remorso. O remorso é uma realidade, talvez um primeiro passo para um verdadeiro arrependimento. Mas o remorso não cura as feridas. O remorso não cura, na verdade, o pecado. Eles sentiam o remorso porque estavam morrendo. Não tinham um verdadeiro arrependimento.
Então eles pediram para Moisés: olha, intercede por nós a Deus, porque nós estamos morrendo. O povo está sendo picado pelas serpentes venenosas. E Moisés intercedeu a Deus, junto a Deus pelo povo que clamava por salvação. E Deus mandou que construísse uma serpente de bronze. É interessante, né? Construir uma serpente de bronze e colocar no alto de um poste, para que todas as pessoas que ao olhar para aquela serpente de bronze pudessem compreender o mal que eles fizeram por murmurar contra Deus, pela ingratidão por tudo aquilo que Deus tinha realizado, a libertação, o alimento diário, uma caminhada, embora muitas vezes difícil, mas uma caminhada constante em busca da salvação. Somos de fato daqui da terra, mas o Senhor nos chama a uma participação de sua vida divina. Todas as pessoas que olhavam para aquela serpente de bronze se lembravam dos seus pecados, arrependiam verdadeiramente deles e se convertiam para Deus novamente. Essa mesma realidade nós encontramos no Evangelho. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a ele. Ao olhar para o Cristo crucificado, nós nos recordamos das nossas fragilidades, entendemos o nosso verdadeiro lugar, entendemos que a causa da sua morte é, de fato, a nossa malícia, o nosso pecado, a nossa ingratidão, a nossa murmuração. E ao olhar para Cristo crucificado, nós nos arrependemos de todas as nossas maledicências, de todo o nosso pecado e convertemos verdadeiramente o nosso coração para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.